Olá pessoal, meu nome é Edclei Henrique, nós estamos aqui hoje para trabalhar com a aula número 15 com vocês. Essa aula 15, ela vai falar sobre campo elétrico. Primeiramente vamos ver o conceito de campo elétrico, que é uma linha de forças provocada pela ação de uma carga. E nós temos aqui dois exemplos aqui de uma carga geradora positiva, né? E uma carga geradora negativa. Repare que no primeiro desenho, as linhas de campo, elas estão saindo da carga, né? Saindo da carga, de dentro para fora. Nós chamamos de divergentes, ou que nós dizemos que essas linhas de campo divergem, está saindo da carga. Neste segundo desenho, nós temos uma carga negativa, né? Uma carga de prova negativa, e as linhas de campo, elas estão entrando na carga, estão chegando na carga. Então, nós dizemos que as linhas de campo convergem para a carga. Por meio do campo elétrico, ocorre a ação da força elétrica. A seguir, nós temos como são dadas as linhas do campo elétrico, de campo elétrico. Bom, nós vimos aqui, então, chamamos de divergentes, né, as linhas de campo que estão saindo, e convergentes as linhas de campo que estão chegando. Vamos ver aqui como é que isso ocorre entre duas cargas pontuais. Vejam aqui, ó, nós temos agora duas cargas pontuais aqui, as duas positivas. Positivas, elas são divergentes. Divergem porque elas saem da carga, né? As duas estão saindo, né? As linhas de campo estão saindo da carga. Repare que no meio, na região central, existe um espaço, né? E esse espaço ocorre porque as cargas de mesmo sinal, elas se repelem, né? Então gera ali um campo de repulsão. Vamos então ao primeiro quiz deste assunto, né? Campo elétrico. Então nós temos aqui uma carga positiva tem linhas de campo do tipo, espaço para vocês responderem depois, está próxima de outra negativa com linhas de campo do tipo, espaço, gerando entre elas um campo elétrico de atração ou de repulsão. Nós vamos dar um tempinho, né? Vocês vão responder e eu volto com vocês aí na resolução.
E, pessoal, conseguiram resolver a questão? Vamos analisar aqui então. Uma carga positiva tem linhas de campo do tipo positiva, né? Do tipo divergente, saem da carga. Está próxima de outra carga negativa com linhas de campo do tipo convergente, né? Entram na carga, gerando entre elas um campo elétrico de atração ou repulsão. Bom, aqui nós vamos ver no próximo slide, né, que as cargas de sinais opostos se atraem, então é de atração, tá? Aqui, ó, campo elétrico entre cargas de sinais opostos. Temos aqui a figura de duas cargas, uma positiva, né, com linhas divergentes, linhas de campo saindo, e uma negativa com linhas de campo entrando na carga. Repare que a positiva, nessa região, elas estão saindo divergentes, e nessa região também saindo, elas vão de encontro à carga negativa, né, no caso, porque a carga negativa ela converge para si. Então, nesse meio aqui, gera-se um campo, né, de forças também, porque as cargas de sinais opostos se atraem. Em seguida, nós vamos à equação do campo elétrico, né? Lembrando, então, a vocês que quando se fala em campo elétrico, está se referindo a uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial, ela tem módulo, tem direção e tem sentido. É o caso dessa equação aqui que nós vamos calcular o módulo dela, que é o valor, né, dela. Ela é representada pela constante eletrostática multiplicada pelo módulo da carga elétrica dividido pela distância ao quadrado, né? Lembrando que a constante eletrostática no vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro ao quadrado, Coulomb ao quadrado. Então, baseado nessa equação, nós vamos resolver este exercício aqui, ó. O campo elétrico gerado por uma carga puntiforme, né? Puntiforme é uma carga única localizada em uma determinada região. Essa carga tem o valor de 2 microcoulomb no vácuo e a uma distância de 100 centímetros. Está perguntando aí o campo elétrico, e eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram resolver aí? Vamos lá, analisando a questão aqui. O campo elétrico, né? Ele está pedindo para calcular o campo elétrico. E aqui no quadro já organizei aqui a fórmula, né? E já coloquei os dados aqui, organizei também os dados. Então a carga é 2 microcoulomb, né? Só lembrando que o micro vale, né? O micro vale 10 a menos 6. A letrinha mi, no caso, microcoulomb. Então agora, substituindo os dados aqui, para calcular o campo, nós vamos colocar o valor da constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o valor, o módulo da carga. Antes de passar para isso, para frente, lembrando que a unidade da constante eletrostática é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? E a carga vale 2 microcoulomb. Vamos colocar o 10 a menos 6 aqui, ó. Tá? Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês que a unidade está em centímetros e precisa ser transformada em metros no sistema internacional. Um metro tem, no caso 100 centímetros, tem 1 metro. Tá? Então é 1 ao quadrado. Muito bem, vamos lá, calculando aqui, vamos para os algarismos aqui, primeiro, né? Sempre numa equação que tiver potência de 10, nós vamos primeiro para os números aqui, os algarismos. 9 vezes 2, 18. A potência de 10, lembrando só, uma multiplicação, mantém-se a base e aqui no caso só subtrai os expoentes aqui, que dá 3. 9 menos 6 dá 3. 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? Então, a resposta dessa questão vai ficar que o campo possui módulo no valor de 18 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. É a unidade do campo, tá? Essa é a resposta. Tranquilo, pessoal? Vamos passar para frente aqui. Agora nós vamos aqui para o quiz da aula, né? Diz assim, lê as afirmativas abaixo e julgue-as quanto C ou E, certas ou erradas. No erradas, em seguida marque a alternativa correta, né? Na alternativa 1 diz assim, o campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga geradora ou fonte e do meio. Na letra, na 2 aqui diz assim, em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico. E na terceira, se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo eletrostático. Então, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, já voltamos aí.
E, pessoal, vamos voltar aqui na resolução da questão? Então, é o seguinte, leia as afirmativas abaixo e julgue-as quanto certo ou erradas, né? Em seguida, marque a correta. Item 1. O campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga geradora ou fonte e do meio. Nós vimos que isso é verdade, né? Dependendo da carga geradora, lá se o sinal é positivo ou negativo, né? Tem um campo, uma linha de campo. E também vimos que ela, sempre as questões aqui, apresentamos ela sendo no vácuo. O item 2, em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico. Correto também, em torno de uma carga, a carga é que gera a ação da força, né? Ela é geradora do campo. E no item 3 nós temos aqui, se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo eletrostático. Correto também, correto, se ele não variar no decorrer do tempo, é o caso de uma carga pontiforme, né? Então a alternativa correta aqui é a letra E. Certo, certo e certo. Nós vamos aqui para esse exercício aqui de número 2, que está pedindo aqui para calcular a intensidade do campo elétrico. Então aqui, ó, pessoal, se uma carga fonte no valor de 6 microcoulomb estiver numa região vácuo distante 200 centímetros de um ponto, ela gera um campo elétrico de intensidade 1,35 vezes 10 elevado a 4 newton por coulomb. Qual será a intensidade do campo elétrico caso a distância passe a ser de 400 centímetros? Determine a intensidade do campo elétrico. Um tempinho aí para vocês resolverem, já voltamos.
Então vamos lá, pessoal, resolver esse exercício no quadro. Eu já deixei aqui organizado, né, a fórmula do campo elétrico e os dados aqui também. Esse tipo de questão, se você reparar bem, ela não é trabalhosa de se resolver, ela precisa raciocinar um pouquinho só, não precisa nem fazer muito cálculo. Basta você observar o seguinte. Aqui, o campo elétrico, ele está inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Também aqui nós podemos observar que ele é diretamente proporcional ao módulo da carga, né? Então, nós temos aqui, nos dados do problema, a questão que a distância inicial de 200 centímetros, ela resulta no módulo do campo de 1,35 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb, tá? Então, está pedindo o módulo do campo elétrico caso a distância seja de 400 centímetros. 400 é exatamente o dobro de 200, né? Então, nós vamos imaginar aqui, ó, se a distância é inversamente proporcional ao quadrado, se o campo é a distância é inversamente proporcional, né, ao campo elétrico, então, se a distância aumentar a distância, o campo elétrico vai diminuir. Quantas vezes que vai diminuir, né? Se ele reduziu, se a distância aumentou o dobro aqui nós vamos ter que jogar o quadrado, né, desse dobro. O quadrado de 2 é 4. Então, na verdade, o campo vai ficar 4 vezes menor. Vamos representar aqui, ó. Eu representei por E', né, o novo campo com a distância já dobrada, né? Então, vou ter que, na verdade, dividir o campo elétrico inicial aqui por 4. Vai ficar 1,35 vezes 10 a 4. Isso tudo divididos por 4. Se nós fizermos esse cálculo aqui, eu vou obter aqui o valor do campo elétrico em 0,3375, dividido aqui, ó, este valor por 4, certo? Então, em seguida, vai ficar aqui o 10, né? Multiplicado por 10 a 4, certo? Nós vamos ter que dar uma ajeitadinha aqui nesse valor, tá? Esse valor aqui nós vamos, a maneira correta, né, de apresentar o número é a vírgula após o primeiro algarismo que aparece. Então, no caso, esse campo elétrico, o módulo do campo elétrico vai ficar igual a 3,375
vezes 10. Ó, como eu transferia a vírgula uma casa para cá, eu vou ter que compensar aqui, né? Vou ter que reduzir aqui. Aqui vai ficar 3 Newton por Coulomb. Então, essa é a resposta. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos voltar aqui na resposta, né, da questão. O campo será de 3,375 vezes 10 ao cubo, Newton por Coulomb. Feito isso, nós vamos passar aqui para o conceito de fórmula, né, de fórmula da força elétrica. A força elétrica. Também a força elétrica, ela é uma grandeza vetorial, né, que tem módulo, direção e sentido, mesmo jeito ao mesmo modo do campo elétrico. F é representado pela força elétrica, Newton, né, é dado em Newton sempre. O Qzinho é a carga elétrica por Coulomb, e aqui o campo elétrico, Newton por Coulomb. Bom, vamos ver aqui que a força elétrica, como eu falei, é uma grandeza vetorial, né? E aqui nós temos uma linha aqui de campo, né? E aqui uma carga menor que zero, né? Uma carga de prova, no caso, menor que zero. Muito bem, essa carga menor que zero, ela vai influenciar aqui no sentido da força, tá? Quando ela é menor que zero, ela é contrário ao campo. Ela é contrário ao campo, tá? Menor que zero. Então, veja que o campo está para lá. No caso, a linha de força é para cá, contrário ao campo. Vamos para o exercício de número 3. Assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês resolverem, em seguida nós voltamos.
Bom, pessoal, vamos voltar aqui na resolução do problema. Assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais, então, né? Potencial elétrico e campo elétrico. O campo elétrico sim é uma grandeza vetorial, mas o potencial não, ela é uma grandeza escalar, só tem módulo. Letra B, força elétrica e campo, tá, pessoal? Essa é a resposta correta. As duas são grandezas vetoriais. O trabalho, né, o trabalho da força elétrica é uma grandeza escalar, né? A força elétrica sim é uma grandeza vetorial. E aqui na última, na letra D, nós temos a força elétrica e o potencial elétrico. A força elétrica sim é uma grandeza vetorial, mas o potencial elétrico é escalar. Beleza? Então, resumindo, né? Nós vimos aqui na aula de hoje que as linhas de campo, né, divergentes são positivas e as convergentes são negativas. E vimos também que a fórmula, né, para calcular o módulo da força elétrica é Q que multiplica o campo elétrico. Vimos também que a força elétrica é dada através do campo elétrico. Isso é um conceito muito importante, né? Porque a força elétrica, ela depende do campo elétrico, né? Ela depende do campo elétrico. Nós vimos que ela é uma ação da carga, né? A carga, ela gera esse campo elétrico e, por consequência, a força elétrica. Vimos também que o campo elétrico e forças são grandezas vetoriais, lembrando, né, que grandezas vetoriais possuem módulo, direção e sentido. Feito isso, pessoal, eu espero que vocês tenham podido aí relembrar esses conceitos aí que são muito importantes, né, para a gente passar esse assunto para frente da questão da eletrostática, né? E para os assuntos posteriores aí, né, nós vamos entrar em eletrodinâmica depois, nós vamos depender de conhecimentos relacionados aos estudos de hoje, da aula de hoje, né? E procurem fazer os exercícios, né, que nós vamos passar para vocês, mesmo às vezes que eu sei que o professor lá, às vezes ele separa os exercícios em obrigatórios e complementares, né, não obrigatórios, às vezes, né? E sendo assim, mesmo os exercícios não obrigatórios, procurem fazer, porque daí vocês vão verificar que vocês vão assimilar bastante os conteúdos. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês aí. Até a próxima.